Estudos Branco do Brasil sobre pessoa com deficiência. A lei de pessoas com deficiência, né? O que cai dela é o básico, né? As partes que cai dos, como é que se diz, os termos. Tem um artigo que fala dos termos, tipo, o que é uma pessoa com deficiência, o que é uma pessoa com mobilidade reduzida, o que são as barreiras. E vendo isso, dá pra ver algumas coisas, né? Basicamente é isso que cai nas provas dessa parte, os termos. A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem impedimento de longo prazo, quando ele e tem dificuldade de sua vida, quando ele esbarra em uma ou mais barreiras, várias barreiras. As barreiras que normalmente caem são as urbanísticas e arquitetônicas. As barreiras urbanísticas e arquitetônicas também tem barreiras altitudinais, né? Mas as básicas que caem sempre é a urbanística e arquitetônica. A arquitetônica é nas vias públicas e é não, a urbanística é nas vias públicas, mas às vezes nos provas também aparece o privado, o espaço privado. E na arquitetônica são de como o desenho universal. Se o prédio não foi feito com desenho universal, ele não foi adaptado para todas as pessoas, pessoas com deficiência entrarem também, né? Tipo, não vai ter rampinha. Isso é uma barreira arquitetônica. Daí, a física, o impedimento de longo prazo pode ser físico, mental, intelectual ou sensorial, né? Não tem uma definição na treco do que cada uma é. É como se está para pessoa entender normalmente. Daí depois tem o termo de pessoa com modalidade reduzida. As pessoas com modalidade reduzida são as pessoas que têm alguma coisa temporária, é tipo pessoa que vai sendo, pode ser permanente a mobilidade reduzida ou temporária. E essas pessoas são as pessoas que se tornam, em várias situações, se tornam com mobilidade reduzida. Que é o caso do idoso, né, que fica cada vez mais velho, daí ele fica mais propenso a doença, fica mais propenso a debilidades mentais. Daí tem a gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo e a obesa. Todas elas são pessoas com mobilidade reduzida. Depois tem o termo de acessibilidade, que é a superação de barreiras, né? Ter que, para a pessoa com deficiência ter acesso aos locais, além de locais, tem escolas, hospitais, todos os lugares que então precisam a pessoa ter acesso para ter uma vida decente, né? Depois tem o termo na lei de desenho universal, que eu acabei de falar agora há pouco, que é desenhar o treco direto do começo em vista para acesso a todos, junto com os desenhos com as pessoas deficientes. Depois tem o termo de tecnologia assistiva, que é só para ajudar a pessoa deficiente ou com mobilidade reduzida a conseguir o acesso e droga, eu não estou conseguindo pensar a palavra que eu quero dizer toda hora. Ela é acesso, não era usar, só que era uma palavra melhor, mais bonitinha. Usar, utilizar, gostar, gozar. Não era essa palavra, mas então, tecnologia assistiva é uma tecnologia que facilita o uso da pessoa com deficiente para ela usar as coisas as coisas boas, tipo ter acessibilidade direito aos hospitais, escolas, trecos, conseguir, sei lá, ouvir, todos esses tipos de coisa. Daí a tecnologia assistiva, ela é proporcionar acessibilidade. Anda técnica. No meio termo são o desenho universal também tem os meio termo de adaptações razoáveis para o acesso das pessoas. Daí postulados gerais. O que é isso? Postulados gerais. Igualdade material, ações afirmativas para o acesso da pessoa com deficiência a tudo, né? E não discriminação. As postulações gerais são as coisas básicas que querem fazer, né? Depois disso tem o atendimento, termo de atendimento prioritário. Ou era isso aqui um artigo? Vai. O atendimento prioritário é sobre a proteção e socorro da pessoa com deficiência e também de mobilidade reduzida. Essa pessoa recebe a restituição do IR, uma isenção de transmito preferencial em processos, assim como ela ganha especiais em
hospitais. Outora, autora, ré, terceiro interessado, judiciais, administrativos, protocolos médicos. Interessante, né? Proteção e socorro para todas essas coisas. Mas é porque os aqui. Ah, e o professor falando disso. Isso aqui não fala isso exatamente na lei, mas eu acho interessante. É assim, é a razão, a explicação por que que essa pessoa recebe essas coisas. Tipo, alguma pessoa louca pode falar que é injusto, mas o problema é que a pessoa com deficiência, o tempo dela não é o mesmo tempo que o tempo da pessoa saudável. É tipo, o tempo dessa pessoa com mobilidade reduzida, ela é como eu não consigo explicar direito, mas se usar uma alegoria, acho que tudo dá bonitinho. Se usar uma pessoa com deficiência, colocar um HP de videogame nela, um pontos de vida dela. Ela vai diminuir com o tempo dela e uma pessoa normal. Os pontos de vida da pessoa com deficiência vão diminuindo muito mais do que os pontos de vida da pessoa com normal. Ela vai perdendo 200 pontos de vida, 200 pontos mentais, 200 pontos de energia, enquanto a pessoa saudável, com a vida, com tudo, ela vai perdendo só, sei lá, 50 pontos de vida com a espera que ela tem que fazer, 50 pontos de energia, 50 pontos de energia mental. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela perde a vida se ela ficar esperando esses tipos de coisa, por causa de todos os problemas que ela tem. É isso praticamente que era a análise. Deixa eu ver. Esses receber restrições, transmitir receber a restrição do imposto de renda não são extensíveis ao acompanhante. Esses direitos especiais das pessoas não são extensíveis ao acompanhante ou ao atendente pessoal que as pessoas com deficiência são requeridas ter às vezes. O atendente pessoal é uma pessoa que aparece na lei, sim. Ela presta auxílio, sendo paga ou não. Pode ser da família ou não também. E não precisa ser médico ou enfermeiro para ser um atendente pessoal. Mas às vezes precisa. Direito, agora um ponto extra das vagas é o direito ao transporte e à mobilidade urbana. No direito ao transporte e à mobilidade urbana tem quatro coisas principais: as vagas reservadas, a prioridade de embarque, a táxi e as locadoras. Uma coisa interessante da prioridade de embarque que um professor me contou uma vez é que sabia que em São Paulo criaram uma lei de desembarque especial para as pessoas mais velhas e para as mulheres em São Paulo. Antes, os ônibus não paravam em lugares, mas agora criou uma lei que os ônibus eles podem desembarcar onde a pessoa achar que ela está mais segura quando ela pedir. De noite, quer dizer, isso é só de noite, tá? O idoso e a mulher também, eu acho. Daí, vamos ver aqui. As coisas que estão na lei, vagas reservadas. Isso aqui tem na lei, só me lembro que tem uma porcentagem na lei. Deixa eu ver. As vagas reservadas, tem outra coisa. As vagas reservadas têm que ser localizadas de fácil acesso na entrada ou na saída. Ou era só na entrada? Que isso? Meu celular fica descarregando muito rápido. Tem que ser bem localizadas, próximas aos locais de acesso, olha, está aqui, bem sinalizadas e mínimo de 2% ou pelo menos um. Aqui, dependendo do lugar que tem vagas, a quantidade de vagas acessíveis são de uma quantidade grande. Daí, quando é uma quantidade grande, é 2%. E quando é poucas, tem que ter pelo menos uma. Sobre a prioridade de embarque e desembarque, prioridade de embarque e desembarque, tem essa coisa de a pessoa com deficiência pode descer em qualquer lugar no ônibus, eu acho. Do táxi é sobre a frota de veículos deles. Tipo, a frota de veículos tem que ter pelo menos 10% com veículos adaptados para atendimento de pessoas com deficiência e tem que ter. Aqui tem uma coisa escrita taxistas 10%, eu não sei o que isso quer dizer. E as locadoras de veículos também, elas têm uma porcentagem de pontos que elas necessitam.
Caraca, meu, eu acabei de carregar isso aqui e já descarregou. Depois disso, tem sobre a participação política, que é das pessoas com deficiência, que é a capacidade eleitoral. É que nem aquela regra louca lá que tem lá nos Estados Unidos, que tipo, quando você lê, você fala essas pessoas, mas também tem no Brasil esse tipo de coisa, que é tipo, as pessoas LGBTI não podiam votar. Eu acho que isso também, tipo, não, eu tô meio confuso. Eu acho que lá nos Estados Unidos tinha uma lei, mas eu acho que ela foi revogada agora há pouco, que os LGBTI não podiam votar. E aqui no Brasil era mais louco ainda, tinha uma lei que os LGBTI não podiam doar sangue. Mas agora eles podem, pelo menos eu acho, ou eu estou totalmente confuso. Capacidade eleitoral ativa e passiva, né? Eles podem ser votados, votar e ser votados, né? Eu me lembro que nas eleições passadas eu tinha votado numa pessoa governadora para ser que era deficiente, ela era muito boa. Adotar os procedimentos para exercício do voto, e auxílio para votar. Depois disso tem a capacidade plena da pessoa, né? Que é a capacidade dela exercer e ser assistida. A capacidade. Lá, as pessoas deficientes são plenamente capazes para praticar os atos da vida civil. Tipo, elas podem até recusar os auxílios especiais, né? Tipo, às vezes as pessoas até acham que é uma humilhação ser ter alguma coisa estranha, né? Plenamente capaz para praticar os atos da vida civil. Pressuposto, pressuposto e limitação será necessária. Sobre as dificuldades de capacidade, tomada de decisão apoiada e curatela, restrição da capacidade civil. A curatela é quando a pessoa não tem a capacidade, né, de fazer as suas capacidades civis. Tipo, uma pessoa com um problema mental, o principal dessas coisas de capacidade é quando a pessoa é muito pequena também. Curatela, quando a pessoa é uma criancinha. Questão de capacidade civil, relativamente capaz. E sobre a curatela, tem a curatela de relativação e a curatélica de características da curatela é a protetiva, a extraordinária, a proporcional e a temporária. E a curatela abrange os atos patrimoniais e atos negociais. É o dinheiro, né? Não atinge corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, material, paternidade, trabalho e voto. Por que essas coisas estão aqui nessa curatela abrange atos patrimoniais e negociais? É porque as pessoas, parece que antigamente as pessoas não tinham, trabalhavam contra essas coisas na vida, não davam, né? As pessoas com deficiência tinham muitos problemas na vida, eram azaradas pra cacete, muito azaradas. Droga, eu fico pulando as páginas. Uhum. Sobre os crimes contra a pessoa com deficiência, tem os crimes de discriminação e os crimes de apropriação. Os crimes são puníveis bem alto. É sempre reclusão, não tem detenção. Aqui a detenção é um pouco menor, o crime, né? Os crimes de discriminação tem a reclusão de 1 a 3 anos mais multa. Causa de aumento, um terço de um terço responsável. E reclusão de 2 a 5 anos mais multa com social publicação. Não entendi. E o crime de apropriação, reclusão de 1 a 4 anos mais multa e causa de aumento de um terço responsável. Eu não entendi. O que o termo quis dizer aqui de responsável? Devia dar uma olhada na lei. E por fim, sobre o abandono, também é considerado crime contra uma pessoa com deficiência. Isso aqui normalmente, né, quando os professores falam do abandono, eles sempre falam dos idosos. Acontece de crime de abandono de idoso, uma pessoa que não consegue se, se cuidar, se cuidar. Daí a pessoa é abandonada e a pena é reclusão, 6 meses a 3 anos mais multa.
Daí a restituição, utilização de cartão. Utilização de cartão. Detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. E caso de aumento, 1/3 se for tutor ou curador. O curador é a pessoa que cuida da pessoa. Ou seja, a pessoa que cuida dela está roubando dela. Né? Um louco, não tem moral. Interessante, né? Se pedirem uma rodeação de moral e ética, vai aparecer. Daí você pode usar a pessoa, quer dizer, você pode usar o conteúdo da pessoa com deficiência, né?